Beleza. Agora a gente vai falar um pouco sobre Docker. Vai ser uma introdução prática. Eu vou pegar o computador aqui, o terminal, a gente vai mexer junto. E hoje em dia, assim, a gente fala do Docker como a tecnologia para container, né? E eu vou explicar o que é isso. Mas não é a única. Na verdade, o Docker ele é uma tecnologia feita por uma empresa, né? Para criar imagens, a gente chama imagens Docker, mas não são imagens Docker. São imagens de uma iniciativa chamada Open Container Initiative. Vou explicar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver brincando ali. Mas um pouquinho de história, né? 100 anos atrás, a gente tinha um grande desafio para fazer entrega de mercadorias, né, no mundo. Isso pré-container, né? Então a gente sabe hoje que o mundo evoluiu para um modelo que a gente consegue entregar container, mercadoria em qualquer lugar do mundo, seja de caminhão, de trem, de barco ou aéreo, né? De forma muito rápida, então mundo globalizado, então a gente tem que entregar muito rápido, com eficiência, com custo baixo e sem risco à mercadoria e risco às pessoas, né? Imagina se esse trem desce lá de cima e pega o seu José ali que está lá esperando lá embaixo, né? Enfim, muitos riscos, mas era o que tinha na época, né? Eles entregavam as mercadorias usando a tecnologia que eles tinham. Isso na era, vamos dizer, pré-containers, né? Claro, vou trazer para a tecnologia aqui, mas a analogia é a mesma, né? Antes, qual que era o problema que a gente tinha? Eu vou explicar a vida pré, e muita gente hoje ainda passa por isso, né? Nossa, isso aqui funciona na minha máquina. Essa frase era muito comum. Funcionando na minha máquina, funcionou. Por que que não tá, por que que deu problema lá no servidor? Tava funcionando para mim. Ou o contrário, né? Tava funcionando no servidor, mas não funciona na minha máquina de jeito nenhum. Não consigo reproduzir esse problema. Aqui na minha máquina não funciona de jeito nenhum. Então a gente tinha um problema com ambientes inconsistentes. Então, quando eu estou falando aqui de ambientes consistentes, imagina o seguinte: o servidor que a gente vai rodar a nossa aplicação lá é um servidor Linux. Eu estou desenvolvendo usando Windows, usando Mac. São sistemas diferentes. O Mac ele tem até uma proximidade, porque ele é feito com base no Unix, né? Então, por baixo ali é bem parecido no sentido da ergonomia, do como funciona. Mas, exato, exatamente. Hoje, e aí a Microsoft, inclusive, ela caminhou um pouco mais para isso, para deixar a experiência mais similar. Então, hoje até é mais similar do que era antes, com algumas iniciativas que eu vou falar depois aqui, mas a gente tinha muito problema com instalação de dependência, né? Lá no servidor, a dependência da biblioteca que acessa o Postgres ou MySQL era na versão 5.7.12. Na minha máquina estava 5.6, só que na 5.7 eles lançaram um negócio que quebrou aqui, já não funciona mais. Ou eu desenvolvi usando a versão 5.8, que lá tá diferente, e aí quando eu subia quebrava, mas funcionou na minha máquina. Isso era um problema, ainda é, né? Mas era um problema muito recorrente no passado, né? A gente tinha que fazer tudo na mão, então eu tinha que configurar a minha máquina aqui. A empresa chegava, ó, toca aqui seu computadorzinho, vamos começar a trabalhar. Se dava uns 15 dias para a pessoa conseguir ter tudo funcionando ali, com muito trabalho na máquina dela. E quando mudava era um Deus, né? Meu pai do céu, o que eu faço agora, né? Tem que trocou a versão, tem que instalar aqui. Deu pau no meu notebook, tem que encontrar. Nossa, não, vai pôr outro notebook, não. O trabalho que foi para configurar isso aqui, deixar bonitinho. Então, muita coisa de configuração manual no ambiente local e no ambiente do servidor. Então, para eu subir a aplicação lá, alguém tinha que entrar lá dentro do servidor, muitas vezes no passado com FTP, mandar um arquivo, ou não, baixava isso de um zip, aí depois foi evoluindo um pouquinho para o SSH, a pessoa mandava ali, depois evoluiu para a gente clonar isso de um repositório Git, foi caminhando para uma forma menos manual. Então sempre foi caminhando para sair desse inferno de configurar manualmente.
a gente tinha problema de isolamento. Então eu subi uma aplicação num servidor e ela tinha talvez bibliotecas ali ou versões que eram incompatíveis com uma outra. Então eu tinha duas aplicações rodando e elas tinham que usar o mesmo recurso ali. Eu não estou entrando no detalhe aqui de como isso funciona, mas o cerne aqui eu tinha muita dificuldade de rodar duas aplicações no mesmo lugar, porque elas dependiam de versões ou dependiam do ambiente ali, e isso era muito difícil. Começou a evoluir num padrão de máquinas virtuais, onde eu conseguia então emular um sistema operacional lá dentro. Então eu tinha dois sistemas operacionais rodando no mesmo servidor, né, de forma virtualizada. Mas ainda assim eu tinha que, vou subir aqui o Debian tem a versão tal, não sei o que. A forma de eu compilar minha aplicação no Debian era diferente um pouquinho do CentOS, porque no Debian era apt-get install, no CentOS é yum install, já era outro mundo. E aí na minha máquina não tinha nada disso, porque é Windows, era muito difícil de isolar, né? Todo o compartilhamento ali era complicado. E era lento, tudo isso fazia com que fosse lento e moroso e arriscado mexer. Então era meio que assim, tá funcionando, não mexe. Mas tem problema de segurança, tem coisa... Era assim, muitas vezes a empresa preferia não deixar o problema de segurança lá do que mexer e quebrar e afetar o funcionamento do sistema, né? Isso pré-container, né? Passou-se 100 anos. Ou esse aqui é o Porto de Nova Orleans hoje, né? Ou, sei lá, 10 anos atrás. Você percebe que os containers eles são padronizados, talvez as cores são diferentes, mas os encaixes, as formas como ele é transportado, é tudo padronizado de forma global. Então eu tenho previsibilidade de que esse container aqui que sai de Nova Orleans vai chegar no Chile, vai conseguir ser descarregado, vai entrar num caminhão e vai chegar no destino dele sem nenhum problema, né? Ou pelo menos com menos risco de ter algum problema. Já foram feitos com as especificações específicas, não, vai ser um grande, um pequeno e um médio, e é isso, não vai inventar um monte de opção, porque tem que ser padronizado, né? Eu consigo transportar mais deles, enfim. Então, teve toda uma evolução tecnológica aqui de infraestrutura. Então, o funcionário que mexia agora, ele tem uma proteção lá, ele está mexendo numa máquina, não é mais um negócio que ia cair em cima dele. Então, foi toda uma evolução para chegar nesse nível aqui. A mesma analogia que eu faço é em relação a containers Docker. A gente vai entrar na prática aqui, não vai ser só textinho, não. A gente conseguiu, com essa iniciativa, padronizar o ambiente de forma que eu consigo pegar esse mesmo container e rodar ele no Debian, no Ubuntu, no Windows, no Mac. No Windows dá, mas tem algumas nuances, mas dá. Eu vou rodar no Windows aqui. E no Mac, inclusive, tem alguns desafios também, que é meio lento lá. Mas eu consigo pegar, então, a aplicação lá, o que está rodando no servidor, e rodar exatamente a mesma aplicação na minha máquina. Talvez eu não tenha todas as dependências, talvez eu não consiga trazer o Big Table para minha máquina, mas eu consigo simular ele de alguma forma, que eu consiga identificar ou investigar aqui no meu ambientezinho os problemas que estão acontecendo lá em produção. E, consequentemente, quando eu estiver fazendo aqui na minha máquina, a chance é que ele vai funcionar lá. Porque o ambiente é parecido. A forma como eu rodo aqui é mais ou menos a mesma forma como roda lá no servidor, porque é padronizado. E também a gente consegue automatizar muito esse processo de criação desses containers, de modo que eu consigo reproduzir. Ele é reproduzível. Ele é versionável, inclusive. Você consegue ver passo a passo o que aconteceu, onde que deu mudanças, onde que tem algum probleminha, enfim, né? Então você consegue otimizar esse processo de empacotamento disso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, de forma a reduzir esses erros humanos. Do Zé instala de um jeito e o Marcelo instala de outro. Isso, consequentemente, pode ser... Por que quando o Zé sobe funciona e quando o Marcelo sobe quebra? Porque o Marcelo talvez faça diferente. Vamos criar um script. No passado era assim. Vamos criar um script, então, que a gente faz igual. Então, a gente conseguiu automatizar, criar um padrãozinho para automatizar esse processo de empacotamento.
maior isolamento, eu não vou dizer, eu coloquei completo ali, mas tem nuances. Mas eu tenho um isolamento muito, muito, muito bom de uma aplicação rodando no mesmo servidor que a outra. Então eu consigo rodar uma aplicação hoje que é um banco de dados no mesmo servidor, e isso antes era impensável. Talvez hoje não é tão recomendado, mas dá. Rodar o servidor do banco de dados na mesma máquina que eu rodo o servidor de e-mail, por exemplo, né? Antes isso era impensável, não. A máquina para rodar o servidor de banco de dados é uma máquina X, da Dell, não sei o quê, e da outra é HP, porque ela tem mais processamento, enfim, tinha toda essa nuance. Então eu tinha que comprar antes a máquina que vinha lá da Dell dos Estados Unidos, esperar um mês para ela chegar, para eu instalar ela, aí depois virou obsoleto, eu jogo isso fora, 100 mil reais jogado fora, não vamos pôr agora a outra da HP. Isso era um problema. Então, hoje com esse modelo eu consigo executar, claro, com as VMs já melhorou muito isso, mas eu consigo isolar um pouco mais e ter mais granularidade lá no servidor, rodando muitas aplicações de modo genérico. Claro, mas eu preciso processar um negócio aqui de LLM com uma GPU. Aí não tem jeito, você vai ter que rodar isso num servidor especializado, com GPU, muita memória, muito CPU, etc. Mas em geral, seu notebook é um excelente servidor hoje. Antigamente, assim, o nosso notebook, o nosso celular é muito mais potente do que um servidor de 15 anos atrás. O celular. Então, assim, a gente consegue rodar um servidor de banco de dados no nosso celular. E muito bom, muito bem, inclusive melhor que muita VM na internet. E a gente consegue acelerar a entrega, então, com isso. Então, se eu padronizei a forma como eu crio essas imagens, eu vou explicar o que são imagens. Se eu padronizei a forma como eu empacoto minhas dependências, como eu instalo o Java, como eu instalo a versão da biblioteca tal, tá tudo padronizado, bonitinho, versionado lá, salvo lá no meu repositório, eu consigo entregar de forma mais ágil. Uma pessoa nova que chega, ó, pega isso aqui, ó, clona isso aqui, roda esse comando, tá rodando. Tem até uma métrica de empresas hoje que é o Time to First Commit, que ou Time to First Deploy, não lembro a sigla exata. Que é quanto tempo o meu funcionário que chegou hoje, que chegou na empresa, vai ser produtivo. Quando é o tempo que ele consegue pôr algo em produção. Então tem uma métrica que é a empresa de eficiência, que ela mede esse tempo. E aí investe para diminuir, quanto mais diminuir, menos desperdício eu tenho de pessoa ali boiando, tentando instalar e configurar. Então ele auxilia nesse sentido também, tá bom? Bom, eu entrei mais bem superficialmente o porquê aqui que a gente precisava de container, né? Mas eu quero mostrar na prática aqui, né? Eu vou, primeiro assim, instalação do Docker, né? Não existe só o Docker, tá? Tem outras ferramentas. O Docker é feito por uma empresa. Docker é uma empresa, né? Mas para uso normal, ele é gratuito. Então nós aqui, para uso de estudo ou pessoal, ele é gratuito. Para empresas, para utilizar o Docker Desktop, que é essa versão aqui do Docker que é simples de instalar, as empresas precisam pagar por isso, né? Uma licença lá para Docker. Mas eu não preciso usar, como é um padrão, eu não preciso usar Docker. Eu posso usar Colima, eu posso usar, tem outras opções que a gente consegue rodar, muito similares, mas para o nosso caso de uso aqui, o Docker Desktop ele resolve. Se você tiver Ubuntu ou Mac, você pode usar brew install docker, ou Ubuntu, você dá um apt-get install lá, tem várias imagenzinhas. No caso aqui, o Docker Desktop, você consegue... ele é uma aplicação desktop, literalmente, né? Eu vou até puxar ele aqui para vocês verem, eu deixei ele aberto aqui. Então, uma vez que você instala o Docker Desktop, ele começa a gerenciar essa infraestrutura do Docker aqui na sua máquina. Mas para que isso serve? Eu vou mostrar aqui a demo, né? Deixa eu... Ó, eu vou rodar aqui um site. Eu fiz um exemplo aqui de site no VS Code. E aí eu vou explicar o que são imagens Docker, o que é toda essa
esse negócio, né? Se eu conseguir arrastar. Será que dá para dar um... eu vou ter que aumentar o zoom aqui, senão vocês não vão conseguir enxergar. Node, a galera já vai chorar aí. É o mais simples que eu consegui para esse exemplo. O Docker, ele é na verdade, ele chama Container Engine. É um motorzinho para rodar containers, que são essas imagens empacotadas de software, né? Ele pega ele chama de Dockerfile aqui, é uma planta baixa, uma blueprint, né, em inglês, que é uma série de instruções de como que eu gero essa imagem. Então percebe que isso aqui, ele é padronizado e é versionável. Eu posso salvar isso aqui e mandar para outra pessoa. Então ela consegue definir algumas regras aqui, algumas instruções de como o Docker vai montar essa imagem. Então, por exemplo, essa daqui, ele fala, olha, pega como base a minha imagem, baixa lá do servidor do Node, onde quer que ele esteja, a versão LTS, que é a versão de Long Term Support, com a variação que eu quero que esteja o sistema operacional aqui, é o Alpine, né? Uma versão ali de sistema operacional. Eu quero trabalhar nessa pasta, então tudo que você for fazer a partir de agora, coloca nessa pasta chamada apps, poderia ser qualquer coisa. Eu quero que você copie essa pasta aqui, ó, static, para dentro do /app /static, então esse pontinho aqui, ele representa o /app, então dentro dessa pasta app, coloca essa pastinha aqui. E aí roda esse comando aqui, é como se eu estivesse entrando no terminal ali, rodando um comando. Ah, mas de onde veio esse NPM aqui? Ele vem dessa imagem base. Então, alguém em algum lugar definiu uma outra Dockerfile dessa, instalando o NPM lá dentro. Então, eu posso criar minhas imagens e mandar para os meus colegas já com alguma base, né? Então, imagina que a empresa já tem a imagem base dela. Ó, essa aqui é a imagem base do Node, porque o pessoal de infraestrutura falou que no Java aqui a gente vai ter essa configuração, essa vai ser o Java Home, vai ser nessa pasta, esse aqui vai ser a permissão de arquivo, não sei o que, memória é tanto, CPU é tanto, memória e CPU nem tanto, mas a porta que a gente vai expor, né? Ele consegue definir lá e eu reutilizo a mesma base. Eu não preciso reescrever tudo que a pessoa já fez lá. Tanto que você coloca aqui, ó, passa o mouse em cima, ó, Base Image, para meio que pegar de uma base já existente, né? Aí ele vai rodar esse comandinho aqui, que é instalar um servidorzinho HTTP lá, em Node, e vai expor a porta 8080. Então, dentro desse container, né? Imagina como se fosse tentando simplificar muito aqui, né? Um sisteminha operacional ali dentro da sua máquina, né? Que não é literalmente isso, mas imagina isso, algo bem isoladinho na sua máquina ali. Eu preciso eu colocar a porta que ele vai acessar de fora para dentro. Então eu digo aqui que expõe a porta 8080. Poderia ser qualquer coisa aqui, entre 0 a 65.000, qualquer coisa eu poderia colocar aqui. E aí roda, quando ele for startar, roda esse comando aqui, que é coloco a pasta tal, coloca na porta tal, e aí eu quero expor os arquivos que estão nessa pasta estética aqui, né? Então eu posso vir na minha máquina aqui e fazer uma build dessa imagem, ou seja, gerar essa imagem, parte 1, né? Eu estou no WSL aqui, tá? Mas no Windows mesmo também é a mesma coisa, tá? Então aqui eu tenho ali minha aplicaçãozinha, o Dockerfile, né? Ó, você vê que ele está lá. E eu tenho a minha pasta static ali, né? Muito bem. Tem umas imagens e um sitezinho que eu quero expor, né? Eu vou fazer uma build dessa imagem, né? Que é Docker build. Onde que eu quero fazer a build, que é o contexto dela,
seja, ele vai pegar o Dockerfile nessa pasta que eu estou, aí é uma questão de terminal, né? O ponto representa a pasta que eu estou, e eu quero dar um nome para ela. Eu não preciso de nome, eu posso fazer assim também direto, mas eu vou dar um nome aqui para ficar mais fácil. Vou chamar de site. Então é -t site. O que ele vai fazer? Ele vai baixar, é que eu já tinha baixado porque eu sabia que poderia ter problema na internet, então eu já tinha baixado a versão do Node. Então você percebeu que ele foi 0 segundos, né? Aqui do lado aqui, ó. Ele baixou em 0 segundos, porque ele já tinha essa imagem aqui na memória interna, né? Então foi 0 segundos, ele não precisou baixar. Mas se eu não tivesse, ele ia verificar assim, eu tenho essa imagem aqui, eu já baixei isso aqui, né? Nessa máquina? Não. Então eu vou lá no servidor do Docker e vou baixar. Ele ia ficar aqui, sei lá, 300 megas baixando, não quero gastar, entendeu? Não sabia se a internet ia ser muito boa. Aí beleza, começa aqui o processo. Configura a pasta, roda, copia o que está na pasta estática para a pasta de dentro. Roda esse comando aqui para instalar. Aí ele fez a instalação lá dentro. Aí depois ele exportou ela e colocou um nome site, né? Docker.io library, mas no fim das contas é o meu nomezinho que eu coloquei está aqui, né? Então agora, se eu fizer um Docker images, se eu rodar aqui, ele vai mostrar as imagens que eu tenho. Ó. As outras eu já estou dando spoiler, né? Eu baixei alguns outros ali, 100 megas, 400 megas, 150 megas. Então percebe que cada imagenzinha dessa, ela é um binário que ele baixou, ele meio que compilou isso num bináriozinho e está em algum lugar no meu disco rígido aqui. E eu tenho a minha site, que eu acabei de fazer build, 165 megas. Então ele pegou a do Node, que é 155 megas, e colocou mais 10 megas. O que são esses 10 megas aqui? A gente consegue fazer esse rastreio. Qual que é a diferença aqui? Coisa do NPM. Para rodar um servidor no NPM, você baixa 10 megas. Um negocinho de 2 linhas. Enfim, então eu consigo rastrear o que tem debaixo dos panos aqui dessa imagem, né? A gente pode também ver o que tem rodando aqui. Eu ainda até então eu não rodei esse site, né? Eu só criei esse binário que é essa imagem dele. Imagem, pensa lembra quando a gente ia instalar os Ubuntu da vida, que a gente colocava o pendrivezinho lá com a ISO, né? Na época que gerava a ISO de um CD, DVD, aí você vamos gerar ISO, aquilo era uma imagem, né? Ela era gravada aquela imagem num CD ou agora há 20 anos atrás já não é mais CD, né? Num pendrive, então eu pegava essa imagem e colocava dentro do pendrive. É mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho uma imagem que é esse binário. E a gente pode... Perdi o mouse aqui. Rodar essa imagem que a gente fez aqui, que é Docker Run. Eu preciso passar algumas instruções, né? Eu preciso passar qual que é a porta, porque eu quero exportar. Lembra que eu falei que a gente estava exportando a porta 8080? Então, na minha rede local aqui, eu posso colocar outro nome. Vou até colocar outro. Vou colocar como 3535, mapeando para a porta dentro do container. Opa! O teclado está em inglês aqui. Então, dentro da porta do container, eu quero que lá dentro ele seja a porta 8080. Então, o que eu fiz? Peguei na minha máquina a porta 3535, mapeei para dentro do Docker a porta 8080 que está lá dentro. E eu quero rodar, aqui no caso eu vou colocar um iterativo aqui, que é quando eu rodar um comando, um Ctrl C aqui, eu quero cancelar. Se eu não colocasse esse IT de interactive aqui, ele não ia aceitar os meus comandos do meu terminal aqui. Então ele ia ficar rodando lá, eu teria que rodar um kill ou um stop para ele parar. Mas eu quero cancelar pelo meu terminal aqui. Eu poderia inclusive mandar mensagens para dentro, então esse iterativo serve para isso. Mas não vem muito ao caso. E eu quero rodar aqui o site, né? Então o que ele vai fazer?
Ele já pegou a imagem lá, de onde ela parou, subiu ela na memória do Docker, pegou e rodou o comando que eu defini lá. Lembra o comando que eu defini? É isso aqui, ó. Ele rodou essa linha aqui, HTTP Server, que é um negocinho que eu tinha instalado aqui, na pasta static e a porta 8080. Então ele rodou esse negócio aqui e saiu esse resultado, né? Ele está mostrando aqui 8080, mas se eu abrir na porta 3535 aqui, então localhost 3535. Uau! Rodou o site, né? Esse site aqui ele está sendo hospedado dentro daquela imagem Docker. Eu só alterei o nome aqui, tá, gente? Eu baixei isso aqui de algum canto aí na internet. Sei lá, cara. Eu baixei só para dar um exemplo, tá bom? No fim das contas aqui, eu só estou mostrando que é, eu não precisei na minha máquina instalar o Node, instalar essa biblioteca ali. Eu não tenho, é que eu tenho o Node aqui, mas se eu não tivesse ia funcionar do mesmo jeito, porque ele está isolado dentro daquela imagem, né? Então imagina que eu posso ter aqui versões diferentes do que está na minha máquina. Eu posso colocar um Node antigão, um Node 0 alguma coisa, ou um Node, ou Java, né? Eu quero rodar o Java 8, sem ter que, na minha máquina, instalar o Java 8, porque na minha máquina está rodando o Java 21. Mas a aplicação do servidor está rodando em Java 8. Como é que eu faço? Com o Docker facilita muito sua vida. Com Java ainda vai ser difícil, mas o Docker facilita muito tudo isso. A gente pode também fazer... deixa eu... Você viu que eu dei um Ctrl C aqui, ó? Isso aqui é Ctrl C, né? Cadê o mouse? Eu apertei Ctrl C. E aí ele recebeu lá dentro o sinal de que ele tinha que parar. Porque eu coloquei como iterativo. Se eu não colocasse o IT lá, ele ia falar, ignora esse Ctrl C aí e continua rodando. Eu rodei aqui, eu coloquei ele para rodar no meu terminal e tá vendo que todo o log aqui tá na minha máquina, né? Então o que eu acessei lá no browser, apareceu tudo aqui. Eu posso rodar ele também no modo daemon, que é o modo que ele não fica anexado ao meu terminal aqui, ele vai rodar por trás dos panos. Então se eu colocasse aqui o "-d", por exemplo, de daemon, eu posso tirar o IT aqui, porque não vai fazer mais diferença. Ele vai estar rodando por trás dos panos, ele vai rodar, pum, tá lá. Olha que interessante agora, eu posso rodar um comando chamado docker ps, que eu quero olhar os containers que estão rodando, e ele mostra lá, ó, o container ID tal. Então percebe que o número aqui que ele mostrou é o container ID até o comecinho dele, tá vendo? Então quando eu rodei o "-d", ele falou, ó, isso aqui é o ID do container. Para simplificar, ele colocou aqui só um pedacinho, que também serve. Mas o ID real dele é toda essa tripona aqui. A imagem que eu rodei foi a site, esse aqui foi o comando que ele rodou lá dentro, foi criado são 11 segundos, blá blá blá. E ele tem uma porta mapeada, 3535, para a porta 80, que é usando TCP. E ele deu um nome para o container que está rodando, né, para a imagem. Essa é a diferença. Ele gerou um nome fictício aqui. Eu poderia, quando eu estava rodando, eu vou dar até um Docker stop aqui, nessa imagem. Então, eu vou pegar esse container, da imagem não, vou parar esse container, parou, né? Então, se eu dar um Docker PS agora, se eu rodar o Docker PS, não tem nenhum container rodando. Eu posso rodar ele com outro nome. Se eu colocar aqui, por exemplo, gdg demo 1. E agora, se eu rodar Docker PS, Docker PS. Opa, os demagogues não me ajudaram. -n, né? Ai. Tem que ser "-n" porque senão ele acha que é um comando que eu estou tentando rodar. Não. É "-name", não é não? Aí tem que ser antes da imagem aqui. -name.
tô apanhando pro meu teclado aqui. Site. Docker Pass. Isso. Ele estava achando que eu queria rodar dentro do meu container o comando "-name". Então você pode passar para o container o resto do comando também. Então eu poderia passar um argumento depois do site ali, ele vai passar isso para dentro do container para ele rodar lá dentro. Então o CMD lá é meio que só esse CMD que a gente colocou aqui, ele é meio que o que ele roda por baixo, mas quando eu rodei lá com o nome na frente, ele meio que colocou esse cara aqui na frente, né? Como se ele fosse um terceiro argumento desse comando, né? Enfim. Então eu coloquei ele para trás do site aqui, e aí eu coloquei como "-name", acho que pode ser "-n" também. Ó, percebe que o name aqui, ó, ficou o que eu coloquei. Não ficou aquele que ele gerou automaticamente, né? Então a gente falou que a gente consegue rodar essa imagem, buildar ela, né? Eu posso, se eu tivesse configurado aqui, eu poderia subir isso num servidor. Então imagina que eu gerei uma build aqui da minha versão da minha máquina, eu poderia fazer um Docker push, né, dessa minha versão e dizer que lá no meu servidor ela vai se chamar a versão 1.0 do site. Aí o meu colega aqui do trabalho vai lá, então vou pegar aqui a versão 1.0 Docker Pull da site 1.0. Na máquina dele, ele conseguiria rodar a mesma coisa que eu rodei na minha máquina aqui. Então a gente tem muita paridade, né? Você percebe que ele não precisa ter nada instalado na máquina dele, além do Docker, para ele conseguir rodar a mesma aplicação que eu estou rodando na minha, do jeito que eu fiz aqui, né? E a gente pode também fazer, eu coloquei uma outra segunda parte aqui, que é uma ferramenta do próprio Docker. Antes não era, mas foi meio que internalizada, então, irrelevante isso. Chama Docker Compose. Eu posso compor várias imagens, uma estrutura para várias imagens, para eu rodar num comando só. Daquele jeito que eu estava fazendo, se eu tivesse o site, o banco de dados, o, sei lá, servidor de arquivos, cada um num container diferente, eu precisaria rodar Docker Run Site, Docker Run Banco de Dados, Docker Run não sei o quê. Eu precisaria rodar cada um deles na mão. É chato, então para facilitar eles criaram esse Docker Compose, que você consegue colocar eles para rodar juntos, de uma vez só, né? E aí facilita, porque eu teria que colocar lá, lembra do "-name"? É o container name aqui. A imagem é o site lá que eu tinha colocado, né? Eu poderia colocar variável de ambiente, mas imagina passar cada variável de ambiente aqui no Docker Run, "-e", não sei o que, "-e", não sei o que lá, ia ser uma linha, não ia nem caber aqui, né? Então eu posso passar ela de forma um pouco um pouco mais ergonômica, né? E aqui eu poderia expor várias, inclusive, portas, né? Uma ou mais portas. De forma declarativa e reprodutiva, né? Agora eu pego esse Docker Compose e mando para o meu colega, ou ele dá um git pull lá na máquina dele, e ele dá vamos rodar aqui, né? Ele faz o quê? Opa, o Banademo. O que tem aqui nesse Docker Compose? Vamos fazer na prática. Eu coloquei o Postgres aí, né? O banco dos bancos. Coloquei aqui, não faça isso em casa, tá? Um usuário, uma senha aqui, meio que hard-coded. Não faça isso no seu sistema em produção, pelo amor de Deus, né? Porque senão tá exposto, tá? Mas eu coloquei aqui para simplificar. E coloquei a portinha aqui dele, que é a porta padrão 5432, para rodar o banco de dados. Aí eu coloquei um outro container aqui, que é uma aplicação que faz meio que um ambiente visual de gerenciamento de banco de dados. Então eu consigo visualizar as tabelas, as estruturas, os índices. Lembra o MySQL Workbench ou The Beaver? É similar, só que eu quero rodar PHPMyAdmin, eu poderia rodar o PHPMyAdmin aqui também. Mas esse aqui foi o mais simples que eu achei na hora. E ele exporta lá dentro dessa imagem que ele tem aqui, ó, então essa imagem desse cara aqui, então alguém fez isso, né? Sei lá, o Sosedov. Deve ser um russo, imagino, né? Essa pessoa fez essa imagem dele lá, então lá no servidor dele, no sistema dele, tem um Dockerfile com essa imagem. E ele falou, olha, instala o Ubuntu tal, não sei se é Ubuntu, mas
instala o Java, não sei que sistema que está lá. Imagina que fosse Java. Instala o Java na versão tal e coloca o Spring Boot, não sei o que. Ele fez toda uma imagenzinha. Coloca o site aqui, que vai ser em PHP ou não, vai ser em Java, não sei o que. Ele fez tudo aquele Dockerfile, deu um Docker push dessa imagem e ficou lá no Docker Registry, em algum lugar, no servidor. Quando eu der um Docker pull, eu vou baixar essa imagem para minha máquina. Lembra que a gente colocou lá o Docker Images? Eu já tinha baixado por causa da internet. Então, esse servicinho do cara tem 182 megas e foi criado há 3 semanas atrás, né? A última versão. Aí eu coloquei aqui a string de conexão para o banco de dados. Não faça isso em casa, use variáveis de ambiente. Mas para vocês verem como é que é. E a portinha que eles põem lá dentro, eu coloquei aqui que ele depende do Postgres. Então, esse container primeiro vai rodar, para depois esse aqui rodar. E eu coloquei aqui, porque eu percebi que ele starta muito rapidamente e quebra. Falei, restarta várias vezes. Então, fiz uma gambiarra aqui. Porque ele starta esse web aqui, mesmo quando esse cara sobe, o banco ainda não está pronto, ele tenta conectar e quebra. Para não complicar, eu poderia ter colocado um health check aqui. Tem até se você colocar aqui, ó, health check. Eu poderia colocar um comandinho que ele vai ficar rodando lá para ver se o container está funcionando mesmo. E aí eu poderia no outro falar, espera que o health check dê sucesso. Mas para não complicar a vida aqui, olha, o meu negócio está até já autocompletando, né? Vamos fazer o básico aqui e vocês vão ver que dá certo. Eu vou entrar, ó, já quebrei o negócio aqui, ó. Já ia dar pau. Estamos acabando aqui já. Eu vou entrar na parte 2 aqui. Ó, tá lá meu negocinho, meu Docker Compose. Eu só, cat Docker Compose, ó, é ele mesmo. Docker Compose app. Então ele vai pegar esse Docker, essa definição das imagens, dos containers, né? Vai rodar tudo aquilo, vai rodar primeiro o Postgres, depois vai rodar o PGWeb, aí o PGWeb vai quebrar aqui porque ele está esperando o Postgres e o Postgres não subiu ainda, ele vai restartar e vai fazer de novo. É isso que vai acontecer. Se eu não tivesse essas imagens, ele ia baixar ali, né? E aí tem um problema da imagem. Ó, vamos voltar que foi muito rápido, né? Ele tentou pegar a imagem, ó, ele viu que ele já tinha uma imagem chamada Postgres, né? Uma imagem lá. Ele viu também que ele tinha esse PGWeb, então ele meio que só criou, ele não baixou elas, né? Se não tivesse, ele ia baixar, ia ficar aqui uns segundos, né? Dependendo da internet. Rodou o Postgres, aí o Postgres tentou startar e tal, aí o Postgres falou, ó, tô iniciando. Aí o PGWeb tentou iniciar, porque o Postgres já tinha startado. Só que o servidor mesmo não tinha startado. Opa, deu um erro, porque ele tentou conectar e quebrou. Aí o restart falou, opa, se ele quebrou, restarta. Aí ele tentou, ó, você percebe que aqui ele deu um success, né? Depois que o outro quebrou, ele falou, pode subir, já deu certo. Aí lá embaixo, ele iniciou de novo, né? E conectou, e tá aqui, ele falou, ó, pode abrir aí 8081 no seu navegador. 8081 e tá lá. Então eu consigo ver lá as estruturas. Peraí, eu preciso selecionar uma tabela. Não tem nenhuma tabela criada, né? Eu poderia dar um create table lá. Inclusive ele pegou isso do cache aqui quando eu estava testando. Aqui eu poderia rodar meus comandos, minhas queries, não sei o que, e ver as queries que eu rodei, enfim, né? Isso aí já é irrelevante para o nosso exemplo. Mas o que eu quis demonstrar aqui? Alguém preparou essa aplicação em algum lugar, subiu uma imagem dela e eu baixei e consigo rodar ela aqui. Eu queria rodar até um outro exemplo, que trazendo até para o nosso caso aqui de versatilidade, né? Então dei um Ctrl C aqui para ele fechar, aí como ele está iterativo, ele fechou tudo bonitinho. Eu quero rodar uma imagem aqui, vou até pegar LibreOffice. LibreOffice mesmo o nome?
Docker run -p3000, que é o canal dessa porta aqui. Uma imagem de um lugar chamado Linux Server /LibreOffice. Ó, ele não... Ai, minha internet. Ele não achou essa imagem, vai baixar. Tá no meu 4G, só sobe meu negócio. Ó, 500 MB. Ai, meu pai do céu. 300 MB. Tô brincando, eu tô no Wi-Fi. Ele vai baixar. É uma imagem grande. Nossa, mas por que que é tão grande? Esse LibreOffice provavelmente tem muita coisa lá dentro dele. Deve ser alguma coisa de Java, com um monte de dependência. Ou sei lá, se ele vai subir um sistema operacional lá dentro. Não sei. A gente não sabe. E essa é a mágica. Eu não sei e não quero saber. Não sei e não quero saber o que tem lá dentro. Tanto faz para mim como usuário o que tem lá dentro. Agora, como talvez desenvolvedor, eu vou lá, opa, vamos otimizar aí, eu quero tá muito grande, tá muito, né? Tem uma dependência demais, não sei o quê. Dá para otimizar, mas eu não sou desenvolvedor do LibreOffice, então para mim, tanto faz. Eu vi que você usou o comando da Docker Compose e aí você colocou o tracinho entre o nome Docker e Compose. Eu já vi alguns exemplos, até quando eu uso sem, e eu já cheguei a usar com o tracinho e sem tracinho, mas normalmente quando um funciona, o outro não funciona. Aí eu não fiquei feliz se era a versão do Docker. Não, geralmente é porque se você instala pelo Docker Desktop, por exemplo, ele já cria essa é um link, né? Ele cria um link na sua máquina, um atalho, digamos assim, né? Para esse binário chamado Docker-Compose. Para usar ele como Docker espaço Compose, você teria que instalar ele como um plugin, tipo um plugin. E aí o Docker fala, beleza, Docker no plugin Compose faz tal coisa. Mas hoje em dia o pessoal, a própria Docker percebeu que todo mundo aprendeu a usar Docker-Compose, então põe lá dentro. Mas no fim das contas não faz diferença, tá? Assim, eles têm a mesma API ali. Eu prefiro o Docker tracinho porque eu já estou acostumado desde sempre, sempre foi assim. E aí, para mim, facilita, né? Ó, ele está iniciando algum monte de coisa lá dentro. Ó, Xterm, não sei o quê. Então imagina que deve ser alguma coisa de sistema operacional lá, né? Tanto faz, aqui ele funcionou. Eu sei que ele deu essa mensagem aí, mas se a gente abrir aqui localhost 3000, ele vai abrir o... Ah, inclusive ele gerou, de fato, ele gerou uma máquina virtual dentro, agora eu lembrei, com VNC e colocou esse Casm VNC aqui no meu navegador. Então isso aqui de fato imagina um sistema rodando lá dentro, tá vendo? Então eu posso ter, deixa eu fechar isso aqui. Ó, vou rodar aqui o LibreOffice. Eu não instalei o LibreOffice na minha máquina, mas eu consigo fazer tudo que eu faria no, sei lá, né? Onde quer que eu vá. Então você percebe que, e aqui ele é meio que, tá vendo que é um sistema operacional, ó? Eu consigo rodar, ver o disco ali, não sei o quê. Eu posso rodar, acho que se eu clicar aqui nesse negócio, posso pôr em tela cheia ou não, posso pôr múltiplas telas, configurar, fazer um monte de negócio. Então você percebe que tanto faz o que está lá dentro. Ó, vou até fechar aqui, ó. Olha a cor do mouse, como muda. Tá vendo? Lá em cima, meu mousezinho. Quando ele tá aqui embaixo, ele fica preto. Porque ele tá rodando uma máquina virtual lá embaixo. Eu vou fechar tudo aqui. Inclusive, nesse caso aqui, ele tem um... Acho que ele tem um negócio que é um terminal aqui, né? Então, se eu fizer aqui, sei lá... PS. PS, não tem nada, né? Rodando. Enfim, ele está rodando uma máquina virtual dentro da minha imagem. Pouco importa para mim. Pouco importa para mim o que está lá dentro, né? Então, o que eu queria demonstrar nesse exemplo, né? A gente consegue criar nossas próprias imagens, a gente consegue utilizar imagens de outras pessoas ou empresas, a gente consegue baixar imagens prontas de sistemas muito legados, muito antigos, que talvez não rodaria nunca numa máquina de hoje em dia. Você consegue rodar o Windows 95 num container.
Dá um pouquinho de trabalho, mas você roda. Windows, você consegue rodar um sistema lá, Windows do ano 1993. Enfim. Bom, é isso. Facilita muito o seu dia a dia. Se você não está utilizando hoje, claro, hoje é até mais fácil porque as tecnologias evoluíram, então está até mais fácil você conseguir gerenciar versões, mas dificilmente você vai entrar numa empresa que não usa algum tipo de container hoje no mercado. Muito dificilmente. Porque, de fato, facilitou muito, diminuiu muitos problemas. E isso gera economia para a empresa no fim das contas, né? Porque ela poderia ter problemas de risco. O time to commit ali, né? O tempo do primeiro commit da pessoa é muito mais reduzido. Não é zerado, mas ele já é muito mais reduzido. Que você já sabe que você vai ter todos aqueles problemas, né? Lembra a imagem do seu Zezinho que estava lá embaixo esperando um negócio cair na cabeça dele, né? É você. É você lá esperando aquele negocinho cair na sua cabeça. Então, mas isso aqui, no fim das contas, é ferramenta, gente. Bala de prata não existe. Tem empresas que ganham muito dinheiro que não usam isso aqui. Mas a maioria delas usa porque facilita muito. Tá bom? Dúvidas? Eu tenho uma coisa para mais. Hoje em dia a gente tem até uma maturidade de Docker, de uso de Docker, não só para ambiente de produção, mas a gente tem em ambiente de teste, né? Você tem lá os test containers, né? Você foca ali, cria containers Docker focados em fazer testes, e os dev containers, eu já trabalhei em uma empresa que você tem que instalar horrores na máquina, assim, 50 mil linguagens, build, ferramentas e tudo, e você tinha a opção de usar lá um dev container, dá um play ali e tudo mais, você consegue entrar no dev container pelo VS Code, enfim, pelas ideias aí, e conseguir meio que usar todas as ferramentas que você vai usar para desenvolver, protocolo de linguagem, enfim, as ferramentas mesmo, as tools que você usa para subir o projeto localmente, você usa já diretamente no container, e é muito bom. Inclusive, o Docker lançou uma versão beta que chama Dev Environment, né? A empresa define, imagina que alguém lá da infraestrutura definiu o que vai ter nas imagens da empresa lá para você rodar. Então, Java tal, não sei o que, o IntelliJ, ele gerou todo um ambiente ali, talvez não é uma VM, né? Mas ele gerou o que vai ter embaixo, dentro do seu ambiente, prontinho. Então, a pessoa chega na empresa, ó, tá aqui, mas como é que eu faço para baixar? Já está pronto. Como é que eu faço para rodar ou não? Já está aqui. Mais ou menos essa é a ideia, né? Então você não precisa nem baixar nem a imagem. Você clica no environment aqui, ele já deixa tudo pronto. Não é só o Docker que faz isso, tem outras empresas trabalhando nisso. Um ambiente meio cloud híbrido, né? Inclusive, o legal desses ambientes dev environment é que você pode rodar parte dele no servidor. Então, aquele Postgres que eu estava rodando na minha máquina, eu ia precisar ter uma memória aqui, né? E se eu estivesse rodando num notebook mais fraquinho, subir o Postgres talvez fosse um pouquinho pesado. E junto com o IntelliJ, com o Chrome, com não sei o quê. Qual que é a ideia deles? Bom, pega essas coisas que não precisa estar na sua máquina, roda elas no servidor. Roda o Postgres lá no servidor. Na sua máquina vai rodar o Javinha, né? O Node, o Go. Então eu posso codar numa máquina que tem 2 GB de RAM, por exemplo. E subir o Postgres, enfim, né? Inclusive tem ambientes que você roda até a IDE. Hoje já tem IDEs que são cloud. Você tem uma IDE que você consegue rodar ela num tablet, com a mesma capacidade que roda o IntelliJ. A própria JetBrains tem uma dessas, só que tem um servidor rodando, não é de graça, né? A empresa está pagando um servidor rodando lá. Só que ela também tem economia, porque agora ela não precisa ter uma máquina ultra parruda e ela pode desligar isso de madrugada. O Google tem o Google IDX, né? Que é um VS Code aí modificado. Quem botou lá como para ter acesso breve, eu coloquei, aí eu tive. E eles davam lá uma máquina pra gente codar. Eu passei, inclusive, um mês fora codando em um tablet com Chromebook, um Chrome OS.
rodando, normal, trabalhando normal. Então é. Teia. Acho que é Teia, né? Muito bom. E tá rodando num container lá, né? Só um adendo para os sistemas legados que são compilados. Sistemas legados que são compilados, que foram feitos para a arquitetura Windows, eles infelizmente não têm uma vida fácil para o container, porque o container você só roda se você compilar sua aplicação para a arquitetura Linux. Containers e Linux nasceram quase... Um nasceu do outro. Então, container ama o Linux. Então, você não tem como pegar uma aplicação legada lá da sua empresa e correr dela só porque ela tem um legadozinho em COBOL feito compilado para Windows, não tem como. Ele vai ter que rodar em um servidor Windows. É a vida. É porque o container ele surgiu, não entrei nesse detalhe, mas quem quiser depois pesquisar, de uma funcionalidade do kernel do Linux. Eu sei Os grupos. caras lançaram essa funcionalidade, o cara falou, cara, isso aqui dá para fazer um negocinho aqui, né? E aí surgiu tudo isso, é que no fim das contas é utilizar o mesmo core do Linux ali, sem eu ter que instalar dois Ubuntus, dois CentOS, não sei o que. Eu tô rodando o meu Ubuntu aqui, eu posso colocar o Debian mais por cima dele, o kernel dele é o mesmo, né? Aí depois vocês pesquisem isso, tá bom? Pesquisem sobre C-Groups, namespaces, isolamento de processos, se quiserem ir mais para esse lado aí. Não é uma VM, né? Antigamente tinha o VirtualBox, ainda não, tem, né? O VirtualBox lá que você sobe de fato um sistema operacional inteiro. Só que você tem dois sistemas operacionais agora na sua máquina. Com o Docker, é o mesmo sistema operacional, só com uma camadinha por cima, que são os namespaces, os C-Groups. Ele só isola ali, logicamente, como que essas coisas se comportam, para parecer que é outro, mas no fim das contas não é. É a mesma coisa, só meio que maquiada ali no nível baixo, tá bom? Obrigado, pessoal.